Bom dia! Estamos aqui mais uma vez comemorando o nosso 13 de outubro, o Dia Nacional da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional, aqui no Instituto Dr. José Frota, onde vamos conversar com alguns fisioterapeutas e alguns terapeutas ocupacionais que prestam esse serviço essencial à vida dos nossos fortalezenses e nossos cearenses. Estamos aqui agora com a doutora Márcia Andréa, ela que é coordenadora técnica da terapia ocupacional aqui do Instituto Dr. José Frota. Nós queremos saber como é o trabalho da terapia ocupacional aqui no IJF. Olá, todos sejam bem-vindos a esse momento maravilhoso de comemoração do Dia Nacional do Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional. Aqui no IJF realizamos diversos tipos de atendimento aos pacientes de traumas. Atuamos na neurocirurgia, no centro de queimaduras, também com os idosos, crianças, nas unidades pediátricas e nas UTIs. Certo? E assim, o nosso atendimento é voltado para os pacientes, ressignificando o cotidiano deles, dentro de suas capacidades, de suas habilidades, retornando à sociedade o mais independente possível. Quais foram as principais mudanças que aconteceram diante dessa pandemia do Covid-19? A pandemia trouxe várias ressignificações do cotidiano do sujeito internado. E dentre elas, a gente pôde ter como favorável para a terapia ocupacional a confecção de dois tipos de dispositivo. Dispositivo de posicionamento, e também tivemos também a utilização do dispositivo eletrônico de Andira, que foi confeccionado pelos meninos da TI, da informática, na época em que os pacientes utilizavam para ter comunicação com os familiares. E aí esse dispositivo depois ficou sendo disponibilizado para os terapeutas ocupacionais, onde as utilizam como recurso de atendimento aos pacientes com problema nas funções cognitivas, sensoriais e motoras. Hoje em dia, o quanto a terapia ocupacional é essencial à vida? Não tem nem palavras o quanto a terapia ocupacional é importante na vida das pessoas, principalmente porque o ser humano é um ser complexo, é um ser da ocupação, que ele necessita da ocupação e nós atuamos em cima do que é essencial para o fazer humano, a ocupação. Doutora Helenice, ela também é terapeuta ocupacional e aqui no IJF trabalha tanto com pediatria quanto com gerontologia. Doutora, qual é o principal atendimento da terapia ocupacional aqui no hospital, no setor da pediatria? Bem, nós trabalhamos com aquelas crianças que sofreram traumatismos cranianos, fraturas. Tem crianças também de queimaduras. E assim, é um público bem diversificado. Nós trabalhamos muito o lúdico com essas crianças, porque eles estão numa quebra de rotina. Então, o lúdico, o brincar, ele é muito interessante para a criança que está com tempo de internação. Muitas vezes, eles já descem da UTI, um tempo prolongado, e aí a gente trabalha, dá essa continuidade no tratamento, quando ela vai para a enfermaria, dando com o processo do lúdico, com essas crianças que estão com esse processo de adoecimento. E também atuo na unidade 25, que é com idosos. Na unidade 25, nós trabalhamos muito a reabilitação cognitiva, através dos recursos terapêuticos. Hoje nós temos a Jandira, que é um recurso da tecnologia assistiva, que é através do tablet. E aí nós utilizamos com vários aplicativos, dependendo da demanda que o paciente nos traz. Principalmente perdas de memória, atenção, concentração, mesmo trabalhar aquela rotina de sequência. Então, tudo isso a gente traz para melhorar a qualidade, enquanto o paciente está aqui nesse processo de internação. Muito obrigada, doutora Helenice Bezerra, terapeuta ocupacional aqui do Hospital IJF. Doutor Flávio Feitosa, ele que além de conselheiro do CREFIT 6, é também fisioterapeuta no Instituto Dr. José Frota. Doutor Flávio, qual é a importância desse momento aqui para os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais? Bom, pessoal, aqui nós estamos no maior hospital de referência em trauma do estado do Ceará. Doutora Érica, esse hospital, e vocês que estão aí nos assistindo,
ele é um hospital que hoje ele tem uma resolutividade muito rápida, principalmente com pacientes vítimas de trauma. Pode ser trauma na via pública, trauma com relação aos veículos, né? Hoje tem muito acidente de moto também que a gente sabe. Pode ser 2 traumas que também só tem aqui no IJF, que é o envenenamento e a queimadura. Então nós estamos no maior hospital de referência em trauma do estado do Ceará e não dizer do Norte e Nordeste. Bom, então, pessoal, é uma grande satisfação hoje, dia 13 de outubro, a gente está aqui comemorando 51 anos da regulamentação da profissão de fisioterapia e terapia ocupacional. Então, estamos num momento de festa, estamos num momento de comemoração. Esse hospital, além de ter uma resolutividade muito rápida nos acidentes, nós também trabalhamos agora, nesse período de pandemia, né? Nós tivemos aqui também um hospital de campanha, onde a gente teve um trabalho muito importante dos fisioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais da casa, no tratamento, na cura e na reabilitação, na reintegração desses pacientes que tiveram alta de Covid na sociedade. Então, é uma grande satisfação fazer parte dessa casa, contribuir numa área específica da fisioterapia, que é a área de queimaduras, dentro da dermatofuncional, onde a gente também tem essa referência a nível internacional hoje, até com o nosso projeto da cura da queimadura através do uso do curativo biológico da pele da tilápia. Então, pessoal, nós estamos aqui no maior hospital de referência com os melhores fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do nosso estado. Parabéns a todos. Muito obrigada, doutor Flávio. Doutora Arnislane Nogueira, ela que é fisioterapeuta da UTI pediátrica. Doutora Arnislane, quais são os principais atendimentos que a fisioterapia faz na UTI pediátrica? Bem, bom dia. Nós fazemos parte do grupo da terapia intensiva aqui do Hospital IJF e, mais especificamente, da UTI pediátrica. É um grande ganho para a fisioterapia estar atuando 24 horas nesse serviço. O nosso carro-chefe são pacientes traumatológicos, pacientes que sofrem acidentes de moto. Deixo aqui o meu desagravo quanto à responsabilidade de deixar jovens, tão jovens, em cima de equipamentos automotores, automobilísticos, motos, carros, sofrendo acidentes e traumatismos crânioencefálicos, muitas vezes que trazem sequelas por toda a vida dessas crianças. Mas, além disso, nós atendemos crianças acidentadas, crianças que sofreram algum tipo de afogamento ou lesões por maus tratos e vários tipos de casos de problemas pneumológicos também, né? Pneumonias e crianças que sofrem acidentes em casa, quedas de casa também, bebês que muitas vezes caem da cama ou se sufocam no próprio berço, chegam aqui já em estado bem grave. E a fisioterapia atua monitorando a ventilação mecânica, fazendo a fisioterapia respiratória e motora e trazendo uma humanização, porque a UTI pediátrica tem um diferencial. Nós não trabalhamos só com a criança, nós trabalhamos também com a família. Porque pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, todas as crianças têm direito a um acompanhante. E esse acompanhante fica 24 horas conosco. Então, além de lidar com o trabalho que é muito delicado com esses bebês, essas crianças, esses jovens, que nós recebemos pacientes de 29 dias de nascido até 18 anos. Então, a nossa leva vai do bebê ao quase adulto, digamos assim, ao adolescente. Então, muitas vezes, essas mães, esses pais chegam muito angustiados, né? E eles precisam estar junto dessa criança. Então, nós temos, em vez de 7, nós temos 14. Né? 14 pessoas a mais dentro do nosso setor. Muito necessário, porque o apoio da família nesse momento é importantíssimo. Nós tentamos fazer parceria. Então, no trabalho da fisioterapia respiratória, motora, reabilitando, na monitorização da ventilação mecânica, na extubação desses pacientes, às vezes chegam entubados, quem retira o tubo geralmente somos nós, os fisioterapeutas, monitorando essa ventilação, como é que está a programação daquela máquina que está ajudando ele a respirar. Então, muitas pessoas não sabem desse fazer do fisioterapeuta, pensam que é só exercício e não é.
Nós trabalhamos monitorando tudo isso e lidando também com a questão da humanização, trabalhando humanisticamente com essa família, trazendo essa família para junto, fazendo delas parceiros. Parabéns pelo belíssimo trabalho, doutora. Muito obrigada. E agora com a doutora Ana Cristina Brasil, a nossa Cris Brasil, que também é conselheira no CREFITO 6, que é funcionária pública aqui do IJF, mas está cedida para o Hospital Antônio Bezerra. E lá atua como gestora, e que também faz parte do Conselho Municipal de Saúde, na mesa diretora, tendo uma importante atuação política também na área da saúde. Doutora Cris, o que você tem percebido de diferença para a fisioterapia e para a terapia ocupacional no antes e durante a pandemia da Covid-19? Primeiro, cumprimentar todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais pelo Dia Nacional das duas categorias, né? E dizer que a diferença é grande porque, de fato, né, aquilo que já era real se tornou mais aberto, né? As pessoas realmente começaram a ver a grande relevância, a importância e mais, a essencialidade das duas profissões nesse período de pandemia, né? A fisioterapia e a terapia ocupacional vem expandindo, né, seu momento, e certamente o ano que vem, que a pandemia ainda continua, ainda vamos mostrar cada vez mais a nossa essencialidade. Então, parabéns a todos os colegas, tanto da fisioterapia como da terapia ocupacional, e que a gente sempre esteja cuidando dos nossos pacientes com carinho, com a maestria técnica que nos foi dada. Aqui estamos com a doutora Cristiane Rodrigues, que é diretora técnica do Instituto Dr. José Frota. Ela é médica pediátrica e vai falar um pouco para a gente sobre a importância de ter uma equipe especializada de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais neste que é o maior hospital de trauma do Norte-Nordeste. O Instituto Dr. José Frota é um hospital terciário que conta com diversas especialidades, onde nesse momento podemos destacar os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que compõem a equipe multiprofissional que presta assistência a todos os nossos pacientes, crianças, adolescentes, adultos e idosos vítimas de trauma. Especialmente na pandemia, nós nos reinventamos, atendendo pacientes com Covid, e o protagonismo da fisioterapia e da terapia ocupacional ganhou bastante destaque na recuperação dos pacientes, tanto pacientes graves em UTI, como também pacientes nas enfermarias. Tivemos muito sucesso e muita responsabilidade nesse cuidado dos pacientes vítimas de Covid que chegaram e atualmente ainda estão internados nesse hospital. Doutora, muito destaque para a fisioterapia respiratória nesse momento de pandemia e para a tecnologia assistiva da terapia ocupacional. A senhora pode falar um pouco sobre esses projetos? Sim, nós trabalhamos com o suporte ventilatório invasivo e não invasivo, recuperando os pacientes. E na terapia assistiva, com a terapeuta ocupacional, com as terapeutas ocupacionais plantonistas, nós utilizamos a tecnologia da Jandira, como chamamos o nosso tablet, para o estímulo cognitivo dos pacientes. Isso tem sido um sucesso. Doutora, agora vai haver a abertura do IJF2, né, que estava voltada ao Covid, e vai fazer a abertura dos novos leitos de enfermarias, de UTI. Novas perspectivas de contratação de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais? No momento, o hospital funciona somente com servidores públicos. No momento, estamos trabalhando com um número expressivo de fisioterapeutas. E os próximos fisioterapeutas serão aqueles que possivelmente serão chamados do concurso que ainda existe no cadastro de reserva. Nós ainda não temos previsão de data, mas é possível que o ano que vem isso aconteça. Agora aqui com a doutora Márcia Pinheiro, que é fisioterapeuta e faz parte do grupo multiprofissional do Comitê de Ética, aqui no IJF, que é um hospital-escola, tem um papel muito importante com relação às pesquisas. Doutora, pode falar um pouco sobre isso? Pois não. Agradeço aí o nosso Conselho Regional de Fisioterapia, 6ª Região, pela oportunidade em estar presente aqui também nesse momento do Dia do Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, conhecendo, né, um pouco mais do nosso serviço. Então, aqui o IJF, por ser um hospital-escola,
né, ele também tem um papel em relação à parte de pesquisa, em relação a um hospital muito procurado por acadêmicos da graduação, especialização a nível de mestrado e doutorado para realizar pesquisas, né, estudos, né, buscando essa produção do conhecimento em diversas áreas. Então, existe o Comitê de Ética em Pesquisa aqui no nosso hospital, que ele é formado, todo o comitê formado por um grupo de multiprofissional. E eu sou, nesse momento, né, estou como coordenadora do nosso comitê de ética, que já existe esse comitê desde 2005, em que analisamos esses projetos do ponto de vista ético, respeitando o participante da pesquisa e também todos esses projetos, né, sendo avaliados, né, à luz da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, viabilizando, né, esses estudos aqui no nosso hospital, como é um hospital de emergência, de grande porte, pacientes de alta complexidade em todas as áreas, né, da assistência multiprofissional. Então, como eu falei, ele é bastante procurado para esses estudos. E nesse momento estamos desenvolvendo esse trabalho nessa coordenação, que é composta por fisioterapeuta, médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, assistente social, temos também o pessoal do apoio administrativo, complementando, né, dando apoio a essa função educativa, essa função de hospital e escola. Obrigada. Doutora Ivone Benevides, é um prazer tê-la aqui, fisioterapeuta, coordenadora do Núcleo de Fisioterapia e Terapia Ocupacional aqui do IJF. Me fale um pouco sobre esse núcleo, doutora. O Núcleo de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, né, atualmente a gente chama de NUFísio, é composto de 102 fisioterapeutas e 6 terapeutas ocupacionais. Eu sou a coordenadora, né, de todo o núcleo, mas nós temos algumas pessoas que nos ajudam, que gerencia, como a Lenice Fernandes, que gerencia a fisioterapia nas UTIs, e tem também a educação continuada na fisioterapia, que é com a Nilce Almin, a fisioterapia da Nilce Almin. Nós temos a Renata Barreira, também como coordenadora da residência multiprofissional aqui no IJF. Temos a Márcia Pinheiro, a fisioterapeuta Márcia Pinheiro, que ela coordena o Comitê de Ética e Pesquisa. E temos a Márcia Andréa Rodrigues, que ela gerencia a terapia ocupacional. Então, é muito importante, né, para o JF, que é um hospital de referência em trauma, de urgência e emergência, que tenha muitos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, que a nossa intenção é melhorar a funcionalidade do nosso paciente, só que cada um usando seus métodos e técnicas diferentes, né, de acordo com cada protocolo de atendimento. Doutora, nos últimos meses, tanto a fisioterapia quanto a terapia ocupacional ganharam muito destaque devido à necessidade dos atendimentos durante a pandemia da Covid-19. Quais são os principais ganhos para as profissões diante desse momento? Bem, nós tivemos um papel, né, imprescindível da fisioterapia durante a pandemia do Covid-19. O JF2, onde ficavam esses pacientes, os fisioterapeutas, foi muito importante, né, na assistência ventilatória, no desmame, na mobilização desse paciente crítico. E foi muito bom o ganho que tiveram em termos de qualidade de vida, de atendimento e de recuperação desses pacientes. A terapia ocupacional se destacou na confecção de coxins para posicionamento desses pacientes, né, e também utilizando o dispositivo eletrônico Jandira para melhorar a estimulação tanto cognitiva, visual como auditiva desses pacientes. Aqui novamente com a doutora Márcia Andréa, que é coordenadora técnica da terapia ocupacional, para falar do projeto Jandira, porque ele foi muito citado por todos os outros profissionais que passaram por aqui. Fala um pouco sobre esse projeto para a gente. Pronto, o projeto Jandira, ele surgiu a partir do momento da época da pandemia, na época que estava do pico da Covid-19, onde alguns profissionais da tecnologia de informação desenvolveram esse projeto para facilitar a comunicação dos pacientes entre os familiares. Depois disso, né, esse projeto foi se estendendo para as outras categorias e nós da terapia ocupacional abraçamos a ideia e estamos utilizando nas nossas unidades de atendimento como recurso terapêutico da terapia ocupacional, onde a gente utiliza a Jandira para estimulações dos pacientes que estão acamados.
estimulação cognitiva, sensorial. Também utilizamos também para o treinamento das funções motoras desses pacientes, né? E também facilitação também da comunicação desses pacientes com os familiares, de uma forma de interação do paciente, e que eles consigam se reabilitar e ressignificar o cotidiano dele no âmbito hospitalar. E com isso, a Jandira também ela ganhou um impulso maior, porque ela teve elogios, né, na ouvidoria aqui do hospital, e está tendo grande sucesso. E é isso, gente. Agradeço demais aqui a atenção do CREFITA, aqui junto com a gente nesse momento maravilhoso, né, do nosso aniversário. E muito obrigada ao CREFITA. Nós é que agradecemos todo o empenho e a dedicação que os profissionais, não só terapeutas ocupacionais, mas também fisioterapeutas, têm tido para com os pacientes, para com a comunidade aqui no IJF. Muitíssimo obrigada. E assim nós finalizamos mais um CREFITA 6 TV, esperando que possamos ter esclarecido um pouco mais sobre a atuação do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional aqui no Instituto Dr. José Frota. Parabenizando mais uma vez os profissionais de excelência que aqui estão, que são tão essenciais à vida, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que compõem essa grande equipe multiprofissional em benefício da vida da população cearense. Até a próxima!